E vamos começar mais um Conexão Concierge, um podcast gravado aqui em Uberlândia, diretamente do Guga Filmes, mas hoje com uma convidada também muito especial para mim, Fabiana Barcelos, tudo bem? Tudo jóia, Lu. Um prazer estar aqui com você. Igualmente. Fabiana, conta um pouquinho da sua história, porque aí depois eu vou justificar por que eu sou sua fã. Ai, Deus! Vamos lá. Minha história, Lu. São 22 anos de estrada de comunicação. Né? A gente acaba falando mais de profissional, né? Uhum. Mas no pessoal, sou uma mulher aí com 43 anos já. 2 filhos, uma pré-adolescente, já a Lulu está com 12 anos, o Pedro 9. Eu conto isso porque acaba exigindo da gente enquanto comunicadora, principalmente como gestora de crise. Porque a gente passa a gerir muito mais crise com o filho grande do que o filho pequeno, viu, Lu? Colocando em prática aí tudo que aprendeu. Sou assessora de imprensa, então me formei em jornalismo tem 22 anos. Há 17 eu tenho a Ares Comunicação, que é a minha agência de assessoria de imprensa, que já foi, Lu, de vários tamanhos, né? Hoje a Ares ela é menor, né? Ela oferece um trabalho bem concierge, sabia? Uhum. Bem exclusivo, bem estratégico, aquele olhar do cliente mesmo para... Né? O que o cliente precisa, e a gente pensa quantos meses a gente vai atender, que assunto que a gente vai falar. Então, tá um trabalho bem assim. E também me lancei, né? São 8 anos na área de educação universitária, saí, né? Então a novidade é essa, mas continuo ensinando sobre comunicação. O ensinar é muito gostoso, é algo que você faz uma vez e não quer deixar de fazer nunca mais. Então, eu uni essa vontade de ensinar com a comunicação, que é o que eu faço a vida toda, e hoje eu estou ministrando cursos, treinamentos na área de comunicação. E como a gente está carente desse tema, comunicação. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Uhum. Vamos aproveitar essa oportunidade e explicar o que é uma assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, engraçado, né? É uma atividade da comunicação, só que não é todo mundo que sabe ainda. Eu ainda esbarro com pessoas, eu falo ainda porque 22 anos trabalhando assessoria de imprensa, a gente ainda esbarra com pessoas que não sabem o que é. Né? Principalmente que é uma atividade que mudou muito, mudou demais com o tempo. Então, assessoria de imprensa nada mais é que a gente ter uma informação, uma novidade ali do cliente e a gente transformar isso em notícia, Lu, de forma espontânea. Então, vamos supor que eu sou assessora de imprensa. Meu sonho de consumo, né? Vamos supor que eu sou assessora de imprensa e a gente vai, por exemplo, falar dessa novidade, né? Da Lu no podcast. Então, a gente faz o quê? A gente faz um texto, que é o chamado release, e a gente divulga com estratégia. Então, para onde que é importante a gente mostrar essa novidade, por enquanto? Em Uberlândia, porque a gente está aqui. E aí a gente vai desenhando a estratégia para você, né? Relembrando quem é você, relembrando a sua trajetória, fazendo ser interessante, né? Outra coisa da estratégia, a gente vai disparar esse release, esse texto para todo mundo? Talvez não. Talvez não, talvez a gente vai pensar em editorias afim que tem a ver com o podcast, o seu podcast. Então, me perdoa, tô com uma tosse. Assessoria de imprensa é isso. É a gente fazer com que uma informação seja notícia. Uhum. É isso. É porque os empresários têm uma expectativa muito grande, né? Com a assessoria de imprensa. E, na verdade, é um trabalho diferenciado, é muito mais estratégico do que agora com as mídias fica confuso, né? É totalmente estratégico, Lu. E também a gente tem a chegada de uma coleguinha aí, né? Que é chamada IA, Inteligência Artificial, que também tem o seu lugar agora na assessoria de imprensa, que também ocupou um lugar ali. Por exemplo, uma IA pode fazer um texto para você. Uma IA pode fazer um release para você. Aí isso aí diverge opiniões, né? Isso aí divide multidões, né? Então, você é uma assessora de imprensa que usa a IA, você é uma assessora de imprensa que é contra a IA. Então, muita gente, cada um vai ter uma opinião em relação a isso. E qual a sua?
Lu, de verdade, a minha opinião, assim, já até deixei transparecer um pouco quando eu falo, né? Eu, só contando uma coisinha antes, né? Eu sempre fui adepta à mudança, à transformação. Eu acho que a vida é um movimento e a gente está toda hora se transformando. A gente vê isso com a tecnologia de uma forma geral. A gente vê isso com o rádio. Olha onde nós estamos aqui. O rádio acabou? Não, o rádio não acabou. Ele se transformou e se transformou nessa coisa maravilhosa. O podcast é um exemplo disso. Né? E aí a gente tinha o podcast só de áudio. Hoje a gente tem o vídeo. Então, morreu? O livro morreu? O jornal morreu? Não, essas coisas se transformam. Então, eu acredito na transformação e eu gosto de acompanhar a transformação. Então, eu sou uma assessora de imprensa que eu olho para a IA e falo, o que a gente pode pegar disso de bom aqui? Então, por exemplo, às vezes tem cliente... Vou dar 2 exemplos. Uma peça teatral, por exemplo. Uma peça teatral, a gente quando vai montar um release, a gente monta um release bem básico mesmo, que é o quê? Na verdade, o release ele tem a estrutura de texto básica, né? Então, você faz um título bem chamativo, faz uma linha fina, que é aquele que está por baixo do título, e você faz o famoso lead, que é o primeiro parágrafo que responde o quê, quando, onde, como, por quê. Depois você faz uma introdução, então você fala da peça, então vamos supor, Uberlândia vai receber a peça, sei lá, peça X, né? Aí no primeiro parágrafo você fala, né? Uberlândia vai receber a peça X no Teatro Municipal, tal horário, enfim, você dá essas... atores tais, enredo tal, né? Você faz o básico ali e responde. De forma que talvez a pessoa nem precise seguir para ler o texto, porque ali já deu a informação. Né? E vai ser tal dia, em tal lugar, e vai vir tal pessoa e a peça tal. Aí o segundo, você já vai esclarecer um pouco mais. Essa peça é o quê? É uma peça infantil? Quem quem são os atores? Né? O que vai falar a peça? E depois você fecha ali falando dos ingressos. Os ingressos já estão sendo vendidos na loja tal, ou no coisa online tal, no site online tal, enfim. Ele é básico. Isso a IA pode te dar. Ela não pode te dar tudo, né? Você pode fazer isso com ajustes. Porque, geralmente, quando vem uma peça de teatro, por exemplo, usando esse exemplo, o artista, a peça tem o release deles. Então, você pode pegar aquelas informações e jogar na IA, né? Então, você pode fazer aquilo, mas aí você vai dar o seu tempero. O seu tempero é o quê? Você pega a produção local, ela faz uma aspas para você, enfim, aí você vai dando o seu tempero, né? O texto de IA, de todos que eu já vi, ele tem uma característica muito grande, assim, Lu, de adjetivar demais. Eu falo que é puxa-saco demais. Então, um maravilhoso espetáculo, um grandioso. Essas coisas não são legais para textos jornalísticos. Esse tanto de adjetivo, sabe? Então, nesse caso, usa. Eu estou com outro cliente, por exemplo, agora, que a gente está fazendo, é um cliente totalmente assim... É o famoso público AAA, né? Que é um público que está chegando forte em Uberlândia. Né? A Uberlândia é uma cidade que está aí com pessoas multimilionárias. Então, eles estão fazendo um empreendimento para esse público. Então, na hora que você vai trabalhar um release, já não é legal trabalhar tanto com IA. Então, é legal escutar a história do dono, de onde que vai ser esse empreendimento. Por exemplo, nesse caso, é um Aras, que era do vô. Então, é legal entrevistá-lo para saber, né, da história desse Aras, né, o que aconteceu que não tem ninguém lá e agora vai virar um condomínio de campo. Enfim, então isso é baseado mais em entrevistas, então é uma coisa mais feita na mão ali. Mas não quer dizer que você não possa usar. Eu acredito que assim, o teu trabalho também é trazer muito... mais do que palavras, né? Uma conjunção de palavras, de história, de emoção, porque é uma inteligência artificial. Então, algumas palavras que conectam com a história, né? E fora que a assessoria de imprensa, o que eu também acho, acredito ser admirável, assim, o mailing, as relações, né?
O mailing para o jornalista, o mailing é uma lista de fontes, de jornalistas, que é uma joia, é o seu tesourinho. Não é verdade? O Lu, ele já foi mais joia, no sentido assim, ele é joia até hoje, mas eu falo no sentido assim, quando você vira e fala para mim, Fabi, você pode me dar o seu mailing? Antigamente, ele era uma joia tão preciosa que você falava, não posso dar assim. Né? Era uma coisa bem preciosa mesmo. Hoje em dia já não é assim. Justamente porque é muito fácil você hoje achar. Por exemplo, você chega em Uberlândia e quer sair em TVs tais, jornais tais, é fácil. Você joga, a própria IA te dá isso. Entendi. Né? Então, quais são os principais veículos de Uberlândia? A IA vai te dar. Ela pode não te dar o celular do diretor, o celular do editor, do produtor. Aí isso é uma coisa que você conquista, né? Aí é o tempo todo como a gente vai entendendo a inteligência artificial, né? Ela é uma máquina que te oferece recursos muito bons, que otimiza o seu tempo, porém ela nunca vai substituir isso aqui, o humano. Então é isso que a gente tem que entender, né? E isso acontece na comunicação como um todo, né? Mas ajuda e facilita, né? Facilita. Coisas que você poderia perder tempo, às vezes de pesquisa, alguma ou outra referência, né? Te ajuda bastante. Eu fiz aqui algumas perguntas, assim. A gente já respondeu, né, qual que é a importância da IA na comunicação. Na comunicação. Né? Mas o tema do nosso encontro hoje, ele vai além da comunicação. E veio num momento em que a gente fala muito sobre crise. Então, eu queria fazer essa ponte. Mas antes, Crises, eu tenho uma né? pergunta. Eu tô aqui, eu tô com o iPad que eu falei que eu trouxe várias coisas para. Eu adoro estatística, adoro dado, adoro case. Qualquer coisa eu vou consultar aqui. Pode consultar. Primeiro, eu queria, como você trabalha há 22 anos, eu queria ouvir de você o que é comunicação para você. O que é comunicação para mim, Lu? Comunicação é uma habilidade que você treina, que não tem problema se você nascer sem ela, não tem problema. Porque tem muita gente que fala assim, ela tem o dom nato da comunicação, por exemplo, o dom de cantar. Eu acho que cantar é até mais que um dom do que tudo, né? Mas a comunicação não é por aí. A comunicação é algo que você treina, que você pode ficar melhor cada dia mais. E ela está presente em tudo, Lu. Ela está presente em tudo. Ela está presente na assessoria de imprensa, ela está presente num vizinho que você tem, a relação que você tem que ter com ele. Enfim, ela é uma ponte que liga as relações. Eu acho que eu posso falar assim, né? E ela é uma habilidade, eu gosto muito de falar isso, ela é uma habilidade que pode ser treinada. Então, se você não tem comunicação, se você acha que não é bom, tá tudo bem, né? Mas se você estiver disposto, porque cada vez mais a gente vê que ela é uma habilidade, sim, necessária, principalmente no mundo profissional. Sim. Né? E hoje é um grande buraco, né? As pessoas... estão esquecendo como conversar, estão esquecendo como dialogar, como se comunicar bem. Para que público eu estou falando? Né? Eu pego uma caroninha nisso aí, Lu, no seguinte. Eu até tenho feito muitos treinamentos que é assim. As empresas chamam, os RHs chamam. Eu queria que os meus funcionários escrevessem melhor e-mails. Eles não estão sabendo se comunicar por e-mail. E aí a gente vai conversando e entendendo onde que está a dor. Aí você vira e pensa assim, gente, não dá para falar de comunicação sem olhar o comportamento. Então, assim, são coisas que todo treinamento eu estou levando o comportamento junto. Por quê? Porque você tem que olhar primeiro o que tem dentro. Você só vai pôr para fora o que você tem dentro. Então, assim, quando a gente vê que as pessoas não sabem se comunicar, os jovens estão falhando nesse sentido, o que está acontecendo dentro? Sabe? Não só os jovens, não estou falando só dos jovens, não, né? Mas, no geral, o público está assim, né? Fechado, e na hora que precisa se comunicar,
principalmente sobre o olhar do atendimento ao cliente. Aham. Mas as pessoas são exigentes. Às vezes não é nem exigência. Aham. Às vezes é um ajuste que precisa ser feito na comunicação, né? Aham. A maneira, o jeito, a interpretação do texto, né? Aham. Porque assim, aí a gente tem o WhatsApp, por exemplo, que dependendo se o jeito que você usa também se é muito mal interpretado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente faz treinamento, esse de e-mail específico, que eu achei muito legal fazer, porque assim, pensa, gente, tem gente usando e-mail? Tem. Tem empresas e negócios que os e-mails são arquivos, né? E você precisa fazer direitinho lá. E a comunicação empresarial, por exemplo, ela pode começar muito mais lá para depois ela progredir para um WhatsApp. Você não começa direto, dependendo do contexto, negócio, né? do contexto. Você começa no e-mail primeiro. No jornalismo mesmo, na assessoria de imprensa. Vamos supor que você quer que eu divulgue a sua novidade para grandes veículos de São Paulo. Um exemplo. E aí eu vou falar, Lu, eu não tenho relacionamento com o pessoal de lá, mas relacionamento é algo que se constrói. Então tá tudo bem, Lu, a gente vai atrás desses contatos para conseguir divulgar a sua novidade, eu enquanto sou assessora de imprensa. Então, a primeira vez que eu vou procurar um veículo X lá, eu vou já de WhatsApp? Porque eu tenho muito relacionamento. Eu posso perguntar para algum colega assessor, você tem alguém naquele veículo X ali? Tenho. Você vai me dar o WhatsApp. Eu não posso chegar falando, oi, eu sou a Fabiana, fulano que me deu seu WhatsApp. Não. A gente começa aquela relação por e-mail. E aí você tem que saber escrever, né? A IA vai ajudar? Vai. Ela vai te ajudar também nesse momento, né? Mas nada substitui essa coisa humana. Eu até vou sair do script, porque Fica à vontade. veja se você, como O você podcast falou do é seu. e-mail, imagina. Como você falou do e-mail, eu percebo que tanto o e-mail quanto o WhatsApp, não sei se eu vou pecar aqui, tá? Vou usar falar isso. Tá. Mas eu acredito que eles têm uma certa energia. Aham. Porque são comunicações, assim, corporativas, que a gente usa no dia a dia, mas tem um que é mais frio, tem outro que é mais quente, tem outro que aproxima, tem Aham. outro que afasta, né? Então, eu jamais faria essa ligação anteriormente de quente e frio, entendi. de energia nesse sentido, eu quero ter uma mensagem mais próxima, e se eu já te conheço, então eu posso gravar um áudio. Aham. Se eu não te conheço, igual você está falando, eu vou abrir portas, eu preciso escrever um e-mail bem escrito, Aham. né? Por exemplo, no caso desse cliente que eu contei, para escrever um release, eu precisei conversar com arquiteto, decorador, corretor deles. Então, assim, ok que o dono me passou esses 3 contatos. Então, se o dono passou, ele já avisa, olha, a nossa assessoria de imprensa vai falar com você. Então, não precisa de eu ir por e-mail. Sim. Mas eu vou dar um oi, eu vou me apresentar, vou perguntar se está tudo bem com a pessoa. E no caso de áudio, eu sempre pergunto se eu posso mandar. Então, nesse caso, eu expliquei quem eu era e tal, e falei, posso te mandar as perguntas por aqui? E você fique à vontade para responder como quiser, ou por escrito, ou por áudio. Se tiver qualquer dúvida, eu mando um áudio para você, pode ser? Então, assim, você vai construindo ali de acordo com a situação, né? Nós duas, a mesma coisa. A gente fez isso uma com a outra, né? A gente começa por escrita ali, ai, Fabi, posso por áudio? E eu fiz com você também, Lu, posso por áudio? Porque aí a gente troca as ideias, aproveitando o tempo, explica um pouquinho melhor, substitui a ligação, né? E eu acho que aquece, porque aí você vai sentindo. Sim, né? a voz, ela... um jeito que... comunicação. Não, o que é comunicação? No seu ponto de vista, o que é comunicação? A voz, ela também é um fator determinante ali quando a gente está se comunicando, né? Tem até um meme rolando nos últimos meses por aí, que é o meu rosto tem legenda, né? Então, é isso, assim, a gente tem legenda em todos os sentidos, com a roupa que a gente está, porque tudo comunica, né? Tudo meu aqui está comunicando alguma coisa. Tanto é que a gente, usando aquele exemplo quente, né, da Virgínia, que a gente estava comentando em bastidores aqui, as pessoas comentando sobre
a roupa que ela estava. A roupa dela estava comunicando alguma coisa, né? Que era o quê? Para ela se parecer mais dócil, né? Para ela se parecer mais, assim, infantil, mais Inocente, meiga, né? inocente. Exatamente. Então, ela E foi de pra, moletom, calça jeans larga e fazer um negócio de água, né? Que os uma jovens usam. empresa que fatura maquiagem sem maquiagem, né? Então, Exatamente. mas aí eu vou aproveitar até o gancho, assim, porque quando a gente fala em assessoria de imprensa, o que a gente ouve também bastante, em alguns momentos, são nos momentos de crise. Então, no seu olhar, primeiro, para nós, assim, de comunicação é fácil. Vamos fazer a gestão de crise. Mas o que não sei se eu posso dizer assim, né, o que é uma crise, mas como que você, como assessora, vê uma gestão de crise e como que a gente pode conectar para a experiência do cliente? Tá. Vamos primeiro explicar. Vamos por partes. Tá? Vamos por partes, né? Bom, a gente tem que ver, Lu, também, que a gente falou de transformação, falou de IA aqui, e a gestão de crise é a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo que a crise ela está muito mais suscetível a acontecer e a estragar e machucar e queimar a imagem ali, a reputação da empresa, porque a gente está no meio digital. Então, talvez poderia acontecer uma coisa e a gente conseguir ficar, cobertar, como diriam os antigos, né? Hoje em dia, não tanto. Então, por exemplo, eu atendo muito o cliente de gestão de crise. Não sou uma especialista nisso, porque são 22 anos. E como que foi isso para mim, esse processo? Ele aconteceu na assessoria de imprensa, porque os clientes que a gente, enquanto assessor de imprensa, a gente tem a responsabilidade para cuidar da imagem e da reputação ali do cliente. Então, eu fui atendendo diversas crises do cliente. Isso a gente não fica divulgando, isso a gente não fica falando, não tem como, né? Mas isso te faz experiente, né? À medida que você vai atendendo, você vai ficando experiente. Então, e aí onde que está a gestão de crise com, que você falou, com a experiência do cliente? Bom, ela está, Lu, justamente no que a gente está falando de humano. Né? Quando você olha para uma crise, então vamos jogar IA, vamos jogar todo mundo aqui nesse bolo para te responder. Se a gente tem uma gestão de crise e a gente joga para IA, por exemplo, me ajude a pensar nessa situação assim, assim, assim que aconteceu com o meu cliente. Ok, ela vai te dar ali possibilidades. Haja assim, faça um comunicado X junto com o seu jurídico. Ela vai te dar uns caminhos, né? Mas ela não vai fazer por você. E na hora da crise, Lu, não tem quem faça melhor que um ser humano. Então, numa crise, eu queria pegar uma crise aqui. Uma de uma importante Sabe? loja. Porque a gente pode... Que aconteceu recentemente, uma loja de produtos super caros. De louças. Ah, tá. Eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre esse caso. Que foi uma crise. Do nada, assim... E sempre é assim, Lu. A crise, gerir uma crise não tem receita. Existe, sim, as coisas que você faz. Existe o antes, o durante, o pós. Né? Sim, existe sim. Mas você pode agir de um jeito, enquanto... Vamos supor que você é especialista em gestão de crise também. Você pode agir de um jeito, eu posso agir de outro, e está tudo certo. No caso dessa crise, ela foi muito bem contornada, eu não sei se você lembra. Né? Eles foram muito rápidos em soltar um comunicado, de explicar. Eles tiraram aquela linha, mais outras 2 linhas de produção. Eles foram cuidadosos. Eles fizeram o que tinha que fazê-lo. Entendeu? Então, aí deram um tempo, depois apareceram. Exatamente. Né? Deram voz. Numa crise, por exemplo, é muito ideal que, dependendo da campanha sua que está no ar, você até tire. Para você dar a sua atenção de comunicação ali para a crise, para o momento de crise. Entendeu? Eu vou citar um caso meu, assim, tentando esconder total, né? Uma situação de um pessoal, uma empresa de saúde, que faz transporte de saúde,
que estava transportando uma pessoa dentro desse transporte de saúde de uma cidade para outra para chegar aqui em Uberlândia. E ele bateu atrás de uma carreta. Enfim, a partir do momento que a empresa liga, você já tem que entender tudo que está acontecendo. Né? Uma coisa que eu falo é o seguinte, igual advogado, não me esconda nada. Porque eu preciso saber de tudo para a gente poder escrever de maneira certa, pensar na ação, na estratégia de maneira correta, né? Agir dentro de prazos, porque crise é algo que te exige muita rapidez, muita agilidade, Lu, para você conseguir sair dessa situação. Porque, por exemplo, isso aconteceu de madrugada. Se você não resolve até 10 da manhã, já é a probabilidade de um jornal do meio-dia, que são os jornais da hora do almoço, começarem a falar, sabe? E assim vai. Aí, eles geralmente não têm tanto, vamos supor que não tem tanta informação, eles vão, soltam uma notinha que seja, para não deixar de dar a notícia, porque isso é uma notícia, e eles vão trabalhando a tarde toda para dar à noite. Então, você sempre tem que saber tudo o que está acontecendo. E aí, voltando na questão digital, que é o que a gente comentou também, tem que entender o que lastrou ali, né, de imagens, se alguém filmou, se não filmou, porque senão vai vazar. Vai vazar, não tem como. Então, assim, mas aí, entrando na experiência do cliente, que é onde você quer, o diferencial está ali, né? Na sua escuta ativa, em como você vai falar com essa família, como você vai falar com seus funcionários que estavam naquele acidente, entendeu? Nada disso substitui uma máquina. E isso é só a comunicação que te dá, entendeu? E agora, você lembrou bem, né? Agora, com os celulares e a rapidez ainda é maior. É o terror do assessor de imprensa. Então, porque você tem que ter um pensamento muito ágil e estratégico para poder respira, né? Igual você respira e vê como que você vai fazer, né? Isso. O assessor de imprensa nessa hora, né? O gestor de crise nessa hora, eu falo que ele é muito psicólogo também. Porque, por exemplo, nesse caso desse transporte, né, de saúde, foi a dona que me ligou, assim, eu tive que muito falar para ela, falar, olha, agora é um momento de gente forte. Agora é um momento, assim, de pé no chão, né? Então, firma, porque eu preciso de você. Eu preciso de você bem. Para você me passar as informações que tem que passar, tudo. Envolve muitas coisas ali, sabe? E essa crise em específico, ela foi resolvida em 2 dias. Em 2 dias. Ela não alastrou. Ela ficou num canal só, num veículo só, e só. Não passou disso. E eu fui acompanhando, fui monitorando e deu tudo certo, sabe? Ela foi bem contida. Não houve queima de imagem para a empresa. Uhum. E eu até anotei aqui, porque você falou bastante sobre reputação, né? A reputação também é uma questão muito importante. Porque, às vezes, se a gente pegar como exemplo um hotel atendendo um cliente, e aí, às vezes, o funcionário, por alguma questão lá, brigou com o hóspede. E o hóspede, né, tem razão, o cliente tem razão. E aí, pode vir, se não for bem trabalhado com colaboradores, líderes, gestores, isso pode queimar, e não sei se o termo é queimar a reputação, né? Mas afetar demais, né? É legal quando a gente fala de reputação, a gente saber a diferença de imagem com reputação. Você quer que eu explique? Eu quero, porque eu até anotei aqui. E reputação é algo que todo mundo quer. Né? Você quer enquanto concierge, eu quero enquanto assessora de imprensa, quero isso para minha empresa. A gente quer reputação, né? E a reputação é algo que é construído ao longo do tempo. Então, vamos lá. Imagina que você tem várias imagens na sua vida. Você tem uma imagem que você deixa para mim. Você tem uma imagem que você está deixando aqui para o pessoal do Google Filmes. Você tem uma imagem por onde você passa. Sua família. Enfim, esse conjunto de imagens sua é que gera a reputação boa ou não. Então, assim, é como se fosse... Eu vejo como uma equação. Que dependendo se você for somando e for até mais negativo, eu acho que você talvez não vai ter uma reputação muito boa, entendeu? Então, assim, o mais tem que sobressair. A gente não é perfeito, não trata de perfeição.
mas é assim, o conjunto de imagens positivas que você vai deixando ao longo da sua vida, na trajetória da sua vida, que te dá uma reputação X ou Y. Então, assim, é legal a gente saber essa diferença. Sim, porque para poder, né? Mas voltando no caso do hotel, por isso que eu falo para você sobre comportamento. E aí a gente pode entrar até numa outra, que não é a IA, é a IE, né? Que é a inteligência emocional. Uhum. Então, assim, esses dias a gente deu um treinamento para um hotel aqui de Uberlândia, né, eu e a Bruna. Né, porque a Bruna fala de comportamento, eu falo de comunicação. E a gente traz muito esse olhar para dentro. Porque você concorda que se você der uma resposta atravessada é porque talvez você não está bem? Pode ser que você seja ótima, maravilhosa, mas aquele dia talvez você não estava bem. Eu percebo muito isso em mim, né? Se é uma coisa, tem uma coisa, Lu, que me tira muito de mim. Talvez, eu sou muito ariana, né? Muito quente, mas tem uma coisa que me tira muito de mim, que é o trânsito. Então, assim, eu tô firme para melhorar. Porque eu tenho exemplo, tem que ser exemplo para meus filhos, né? E não só isso, porque é perigoso você arranjar uma briga de trânsito. Imagina que coisa horrorosa e que é feio, ou trágico, né? Então, mas geralmente, se você corresponde errado a uma buzina, alguma coisa do trânsito, é porque você não está tão bem. Então, assim, você tem que ter esse olhar para dentro. Então, a gente trabalha no treinamento, e especificamente nesse hotel, nós trabalhamos as emoções. Uhum. Né? Então, como é que estão as suas emoções? Vamos trabalhar as emoções. E o individual. Porque, por exemplo, nesse caso, se você está em equipe, geralmente hotel tem muita gente, é equipe, um colega pode até te tirar disso. A gente falou muito disso lá também. Então, assim, porque às vezes realmente você não está bem, você deixou seu filho chorando, com febre, não sei, e aí o cliente vai e ainda faz aquilo com você, isso aqui que você precisava para poder explodir. Entendeu? Então, talvez você pode pedir uma ajuda para o colega, ou o colega vê aquela situação, te tira daquilo ali. Mas é isso mesmo. Se ele responde, vai queimar a imagem do hotel. Né? Vamos falar de imagem. Se isso continua acontecendo, coisas erradas, aí afeta a reputação. Entendi. Uhum. Não, é muito válido a gente falar sobre reputação, porque falas pouco, né? Uhum. Também. Lembra-se só no momento da crise. O povo quer muito, né? Exatamente. Todo mundo quer, mas precisa ser um trabalho feito de formiguinha, né? Também. Uhum. E você ter uma essência muito consolidada enquanto profissional, enquanto empresa. Uhum. Né? Você vê, você está há 22 anos... E quando a gente fala assessora de imprensa, em vários momentos já ouvi seu nome. Então, obrigada. Isso é uma construção. Uma construção. Tanto é que é uma construção que eu trago uma coisa pessoal aqui também para exemplificar. Agora que eu estou fazendo essa transição também de treinamentos, de cursos, eu sou uma desconhecida também. Então, eu estou tendo que trabalhar isso, né? Não é da noite para o dia. Então, você vai... o trabalho de formiguinha que você falou, sabe? Divulgando, falando, fazendo. E o que você fez, você mostrar que você fez, que foi legal, né? Para vender mais cursos, vender mais treinamentos. Mas não vai ser da noite para o dia. Essa reputação que você está falando quando você escuta meu nome, são de 22 anos, né? Ligados à comunicação. A comunicação. E, Lu, você comentou também de uma coisa que eu acho interessante falar. Sim. Quando a gente fala de crise, as pessoas, de forma geral, porque hoje a crise não afeta só empresas, afeta influencers, afeta as pessoas que estão aí no digital, né? Esse caso da Virgínia que a gente citou, por exemplo, foi algo que provavelmente deu uma balançada ali na reputação dela. Porque, assim, colocou-se em xeque a responsabilidade dela enquanto uma pessoa que tem 53 milhões de seguidores, divulgar algo que não é legal, né? Apesar que tem um outro lado que é muito interessante nesse caso, que é o seguinte, os jogos são autorizados pelo governo, não é ilegal. Então, assim, fica uma coisa bagunçada se a gente for ficar brigando por alguém ou só culpando a Virgínia, né? Ou outros influenciadores. Não que eu não seja contra ou a favor, não é isso. Mas a gente também o buraco é mais embaixo. Para a gente pegar só uma pessoa e mais profunda. Totalmente, né? totalmente. Como ela tem essa visibilidade, olhou-se a imagem dela, né? A responsabilidade que ela teve nisso, né? A responsabilidade e a imagem, o
ficou claro a importância da imagem quando você quer passar. Então, eu fiquei, assim, em alguns momentos, olhando os comentários e outros posts, porque essa visão que eu acredito que é muito interessante. Até um tempo atrás, nós tínhamos só alguns veículos de comunicação e era isso, a informação e isso. Hoje não, ela pulveriza. E, dependendo do seu discernimento, isso é bom, isso é ruim. Porque ou fica todo mundo contra, pega um lado, ou pega outro. Mas o que eu particularmente gosto é porque a gente começa a olhar essa informação de 360 graus, né? E aí cada um tira as suas conclusões. Né? Mas o que eu estava falando de gestão de crise, que eu deixei passar é o seguinte, né? Que empresas grandes, pequenas, enfim. Aliás, as grandes a gente tem que fazer uma exceção, porque é uma empresa muito grande, indústrias, empresas aéreas, todas elas têm gestão de crise. Mas no geral, os menores, os médios e as pessoas, enquanto negócio, elas não se preocupam em pensar na crise. É algo assim, nunca vai acontecer comigo. Então, eu vendo mais a gestão de crise para o momento da crise, para apagar o incêndio, do que o antes. Né? O planejamento, que é você falar, opa, peraí, eu tenho um negócio que ele pode ser afetado de alguma forma. Como? Aí a gente faz um levantamento de risco, pensa nas respostas e fica preparado. Basicamente é assim. Mas as pessoas não pensam na prevenção. Então, é possível fazer uma preparação, assim, deixar pré-preparado, assim, né? Inclusive com respostas e posicionamentos, Lu. Quando você faz um mapeamento de risco, por exemplo, que é pensar, você pensa no seu negócio, o que pode ser risco? Pode ser isso, isso e aquilo. Você levanta 5 riscos, vamos supor. Você pode preparar a resposta para esses 5. Né? Resposta, plano de ação para cada um desses 5 que você levanta. Não quer dizer que você não vai ser afetado, a sua reputação pode não ser afetada, pode ser que você perca financeiramente falando, pode ser. Mas você vai estar preparada para isso. O impacto é menor, né? Você diminui o impacto. Me fez lembrar de um evento. Então, por exemplo, se eu sou organizadora de um evento, aí aconteceu um incidente no evento. Então, eu, como organizadora, já tenho que estar pré-preparada. Sim. E, né, um evento grande, se acontecer algo. E será que os eventos fazem isso, Lu? De jeito nenhum. Pelo menos, assim, de onde eu tô aqui, eu nunca vi isso. Nunca vi ninguém fazendo. Nossa, nunca vi. Aí E aí tão bacana, né? Cabe ao assessor de imprensa fazer esse papel, se alguma coisa acontece. Então, assim, aí depende do que você fecha ou não com a pessoa, né? De contrato. Esse gerenciamento Porque você fazer de assessoria de muito imprensa é uma coisa. também. Você gerir uma crise é outra coisa. E preparar, deixar, né? Fazer esse gerenciamento de risco. Quais são os seus riscos? Muito Mas poucas legal. pessoas pensam nisso. Mas seria um grande desafio. Mas você trouxe algumas estatísticas aí. Nossa, eu trouxe várias. Traz pra gente, é tão trouxe bom. várias aqui, né? Diversas sobre comunicação. Né? Tem um estudo aqui da Salesforce, porque você pediu coisas de atendimento, né? Sim. 62% dos consumidores esperam que as empresas se antecipem às suas necessidades. E a IA, ela ajuda nisso. Mas 71% afirma que se sentem leais às marcas que oferecem interações humanas. 86% dos consumidores ainda dizem que a experiência humana ela é essencial para construir confiança. Isso também é outro dado. Ou seja, a comunicação humana ela continua sendo o ativo mais valioso dentro de uma empresa. Né? Aí eu trouxe um exemplo aqui do Nubank. Ele usa IA para resolver a questão operacional, mas mantém a equipe treinada com empatia para lidar com as situações mais sensíveis. Então, eles têm pessoas para isso, né? Então, é uma combinação de tecnologia com comunicação, né? Que faz a fidelização, do caso aqui, de 80 milhões de clientes que eles têm. Então, assim, é muito... Aqui, você falou de saúde também, né? Tem uma pesquisa que apontou que hospitais com foco em experiência do paciente, eles têm margens operacionais 50% maiores do que daqueles que não priorizam essa área. E a comunicação é um dos pilares mais avaliados nos feedbacks. Aí dá um exemplo aqui do Albert Einstein, que criou um programa de escuta ativa para pacientes e familiares.
onde a equipe de relacionamento foi treinada com comunicação empática e assertiva. Olha para você ver, né? O resultado foi uma melhora de 37% na nota de satisfação do paciente, em 6 meses de trabalho. Então, assim, isso aqui tudo me faz lembrar uma coisa. Um dos princípios básicos e primordiais da comunicação, Lu, é a escutativa. Sim. Eu me pergunto várias vezes, eu tenho escutativa? Você tem, Lu? Você pratica isso quando você está dialogando? Né? Eu tenho pessoas assim ao meu redor que fazem isso tão maravilhosamente que eu brinco, você tinha que dar um curso. Porque quando você escuta ativamente, que é esse a palavra no pé da letra mesmo, você consegue dar respostas mais assertivas, você consegue, às vezes, resolver um problema até mais rápido, né? Com a escutativa. O concierge, né, Fabi, ele precisa exercitar isso diariamente, porque cada cliente vai ter a sua demanda, talvez as mesmas pontuações, mas a sua tem um peso para você. Então, a gente precisa assim, realmente ter essa atenção plena. Né? O que você está falando, o tom que você está dando, que palavras você usou, por uma recorrência que algumas pessoas estão pontuando também. Porque para você é importante. Né? Então, é muito... Mas é um exercício. Porque não sei se é o nosso dia a dia, o que acontece, que a gente ouve principalmente reclamação, uma pontuação negativa, e você já quer dar uma desculpa, já quer dar uma resposta. E a gente precisa... Se defender, parece, né? Parece que você está me atacando, tem que dar uma desculpa, né? demorou o atendimento, demorou, sabe por quê? Porque eu estou sozinha, porque eu cheguei atrasada, porque não era nem meu dia. Então, assim, não era nem nada disso que você queria ouvir. Como cliente, você quer ser escutada, ter esse lugar, essa frase. Eu escutava, parecia tão longe, agora eu dou maior importância, lugar de fala. Porque todos nós... Eu uso muito essa palavra, essa expressão. Todos nós precisamos ter esse lugar de fala. Né? Eu tenho adorado o exercício do podcast, porque o podcast, para mim, é ter a possibilidade de ouvir você. E aprender com você. Porque às vezes a gente vê em alguns que a pessoa fala, então, você fala, escutativa? Eu tenho. Eu faço. Mas é muito bacana. Mas hoje em dia é essencial. É essencial. Tanto é que tem muitos estudos, né, Lu? Isso que eu queria falar. Um relatório que saiu do Fórum Econômico Mundial, agora de 2025, aponta que 9 das 10 habilidades mais valorizadas no mercado é o quê? Competência comunicacional. Então, você imagina, coisa que a máquina não vai te dar. Tá vendo? Que você pode trabalhar junto com ela, que tá tudo certo, a transformação tá ocorrendo e tá tudo bem. Mas você tem que ter você tem que desenvolver essa habilidade de comunicação. Aí aqui eu deixei algumas coisas para estudar. Né? Beleza, para quem está escutando, para quem quer melhorar a comunicação, tá, mas o que eu tenho que fazer? Bom, é importante você estudar a comunicação não violenta, é muito legal, tem muitos livros sobre comunicação, muitos cursos sobre comunicação não violenta, reputação e gestão de crise, inteligência emocional, assim, independente de ordem, aqui talvez eu até colocaria ela aqui em primeiro, de mais importante. Então, a gente tem o Daniel Goleman, que escreveu um livro, que ele é o pai aí da inteligência emocional. Foi o primeiro a falar sobre isso. O primeiro a falar sobre isso, onde ele cita as 5 habilidades que você tem que ter, né, os 5 passos que você passa ali para desenvolver a sua inteligência emocional. Então, é muito importante isso, estudar a inteligência emocional. Depois, você pode ir para a comunicação digital mesmo, e você encontra vários cursos, até online mesmo, né, para você estudar. E storytelling corporativo. Isso também te ajuda muito a engajar, a transmitir seus valores, a mostrar. Mas se eu pudesse colocar aqui, inteligência emocional em primeiro lugar, comunicação não violenta, a escutativa. A escutativa é algo que é prática. Pratique isso. Pratique na sua casa.
com seu parceiro, sua parceira, com seu filho. Com os amigos, né? Com os amigos, exatamente. A gente tem uma tendência, eu não sei se você percebe isso, de quando você vem me contar uma coisa, eu conto uma minha também. Tô com dor de cabeça. Nossa, Aí você fala ontem, assim, fiquei de cama, sabe? Às vezes não é nem maldade minha, né? Mas eu não posso te escutar. Né? E, Lu, o que você fez? Você tomou remédio? Me conta, né? Você sabe que eu tenho trabalhado muito nos meus cursos 2 questões. A comunicação, a escolha das palavras para o público que você fala. Então, cuidado, principalmente porque a gente está vendo no meio digital muito, né? Um call, um feedback. Vamos para o coworking. Isso, nem todo mundo né? muito americanizado. E aqui em Uberlândia eu tenho visto várias placas. Quando né? você está com o pessoal de tecnologia, dependendo, você fica até perdida, sabia? São muitas Não é uma palavras. ponte, igual você falou, a comunicação é uma ponte para o pessoal de inovação, hub. Sabe? Assim, aí você vai... O que nem está certo, nem está errado. Mas precisamos pensar nesse ajuste na idade. Poxa, eu estou falando com quem, né? Ao lidar com um médico é de uma forma, com um engenheiro é de outra. E as idades, né? Eu não falo tão formal quando eu falo com um adolescente. Isso que você está falando que faz, quando eu dou media training, que é ensinar os clientes, né, o assessorado a falar com a imprensa, a gente fala muito sobre isso, né? Você tem que saber, vamos supor, eu vim aqui, eu tenho que, no mínimo, ter visto uns outros programas que você fez. Deixa eu ver como que a Lu é. Deixa eu ver que tipo de pergunta que ela faz. Né? Deixa eu conhecer um pouquinho se a gente não se conhece. Então, assim, aí o cliente, quando vai dar entrevista, já sabe tudo. Já sabe até, vamos supor, o comportamento daquele repórter ou daquele apresentador. Olha, ele é mais brincalhão, ele é mais frio mesmo, mais quieto, ele vai te perguntar e pronto, acabou. Então, assim, você dá esse panorama, né, para você. E assim a gente fala para o cliente também. Então, vamos supor, um médico. Não fala técnico demais, não, medicase, né? Não fala essa linguagem medicase sua, não, porque senão as pessoas não vão entender. Né? E saber, e uma das características, assim, né, que a comunicação nos ensina é o saber perguntar. Porque as pessoas hoje, no atendimento, vergonha, né? Não perguntam. Então, você vai numa loja, você fala, eu estou procurando uma saia. Ninguém pergunta, assim, para qual ocasião, o que você quer impactar, sabe, assim... Que tipo de cor que você gosta. Qual é o tecido, ela é comprida, ela é maior, sabe? Poucas as lojas que investigam. A maioria já traz pronto para você. Quero uma saia, já traz um monte. Que você... Eu acho tão engraçado. Todo mundo está usando. Todo mundo quem? Eu não sou todo mundo. Minha mãe me falou isso lá atrás. E saber, uma coisa que eu tenho adorado, que lá em São Paulo, na última eleição, um candidato fez, né, a história meio reversa. Mas ele me instigou a pensar no seguinte, os jornalistas perguntavam assim, Fabi, para ele, então, o senhor falou, postou tal coisa. Ele perguntou, quando eu postei? Como eu falei. Então, é muito importante, quando a gente também falar com uma pessoa, você ter base para falar. Igual você trouxe todas as fontes, isso é muito sério. Né? Da onde você tirou essa informação? Segundo Harvard. Harvard onde? Qual página? Qual instituto de pesquisa? Porque senão banaliza e também quebra a sua confiabilidade. Né? É verdade. É muito importante ter essa base. Deixa eu ver se nós falamos tudo, né? Ver se faltou alguma coisa. Falamos da crise, falamos das dicas importantes. Essa comunicação violenta é muito importante nos dias de hoje, né? Muito. Ela te ajuda muito com essas palavras que você está falando, né? Com a pausa, né? Às vezes a pausa, o respiro, enfim, com táticas,
para você melhorar? Lembrei. O Media Training, ele é muito importante também. Demais. Demais. Eu vejo, assim, muito além da pessoa que se expõe publicamente. Se tem duas coisas que eu indico às pessoas que passam por cursos comigo, é isso. Faça um curso básico de eventos, para você ter uma flexibilidade no dia a dia, que quem trabalha em eventos é isso. Nossa, E a apuro toda hora, né? E você tem que se virar, né? É claro que alguns eventos sociais, casamento, o desafio é maior, porque você não tem muita flexibilidade para solução, porque a noiva quer aquela determinada coisa e tem que acontecer. É o sonho dela. Mas o corporativo já é mais fácil. E o media training, o quanto ajuda, porque eu vejo, principalmente nas redes sociais, parece que as pessoas só têm um vocabulário para começar um vídeo. Oi, gente! Esses dias eu pensei em fazer meio que um erro que eu tô vendo, das pessoas virarem muito rápido, né? Para poder, não sei se vocês veem o pessoal do Google Filmes aqui, né? Do nada as pessoas fazem assim, né? E já começa a falar, sabe? A história de segurar o microfone também, não que seja errado, o segurar o microfoninho, sabe? Sim, sim. Porque microfone de lapela é lapela, é pra você pôr aqui, né? E aí eu fico agoniada com o povo segurando, mas tá tudo bem. Significa hoje também, olha a transformação. Segurar o microfoninho também, Lu, significa essa impessoalidade, essa coisa mais para gerar a proximidade e tal, sabe, você falar assim, mais suave, mais tranquilo, ok, né? E essas giradas muito rápidas, essas giradas, né, esses movimentos vieram do jornalismo, do telejornalismo, por causa do tanto de câmera que tem. Então, vamos supor que nós temos 3 câmeras, né? Então, de repente, se você fala, Fabi, fala para a câmera 1, eu posso virar mais lentamente para falar, né? Mas o pessoal tá virando muito rápido. Depois você percebe, sabe? Então, assim, a gente que lida com isso, você fica, deixa eu falar para a pessoa que ela virou muito rápido. Então, já é um outro tema de curso. Não precisa virar muito rápido, talvez você não tenha stand de câmera. É melhor você pedir para o seu editor fazer mais umas aproximações e tal, umas coisas mais leves do que ele ficar girando, não precisa. Eu vou lembrar de você agora. Girar, o que eu lembro... Tô certa ou tô errada? Tô certa, tá vendo? O que eu lembro bastante é assim... jornalistas renomados que agora foram para o YouTube ou estão nas redes sociais com esse vocabulário, gente, né, pessoal. Eu acho que é porque isso aí é minha percepção, né? Não é nem estudo, é percepção. Os jovens, aí vamos separar as faixas etárias, as gerações. Eles têm o jeito deles muito mais desinibidos do que a gente. Então, assim, eu vou falar de mim. Eu custo pegar um celular e gravar na academia, por exemplo, onde tem muita gente. Tem gente mais jovem que eu na academia que faz aquelas poses e tal, faz aquelas coisas e tal. Então, assim, eles meio que criam tendências, vamos dizer assim, igual o jornalismo já criou no passado. E aí, você acaba copiando. Então, eu acho que isso que você está falando acaba sendo cópia, Lu. É porque o fulano fala, o ciclano fala, o ciclano fala. Então, assim, é melhor você criar o seu jeito. Se o seu jeito for esse, tá tudo bem também, né? Aqui a questão é sem julgamento. Não, mas sem julgamento. É avaliar a técnica. Nem tem certo, igual você falou do microfone. Nem tem certo, nem tem errado. Não. Mas tem o que cabe para o seu contexto, né, Fabi? Essa questão do microfone foi assim, me incomodou demais. E aí eu fui procurar saber. Eu tenho esse lado cientista, assim, investigador do jornalista, né? Porque eu falei, gente, eu quero saber se esse negócio tá certo ou tá errado, né? Então, assim, porque o microfone de lapela, até onde eu sei, ele foi feito para colocar aqui. Tem aqueles que grudam. Mas é isso, é para gerar esse quentinho. Essa proximidade. Gerar o quentinho, vamos falar assim, sabe? Eu não sei se eu vou fazer um vídeo segurando o microfone, não, Lu. É bom. Boa. Ô, Fabi, a gente está conversando deliciosamente, o tempo super passa. E eu quero aproveitar que você está aqui, porque, assim, a minha ideia com o podcast é atingir profissionais, empreendedores, empresários, com os quais tem uma atenção especial
para a hospitalidade, para o atendimento, para a experiência do cliente. E eu quero aproveitar você como jornalista, comunicóloga, para você deixar uma mensagem para as pessoas em relação à comunicação. Se você pudesse ter, né, o poder mágico, o que você falaria? Olha, o que eu peço hoje, Lu, é que as pessoas invistam na comunicação individual. Vamos pensar em cada um? Porque se eu mudo em mim, eu acabo mudando o meu meio, né? E como eu disse aqui várias vezes, a comunicação ela é uma habilidade e você pode desenvolver essa habilidade. Então, existem cursos, existem muitas formas de você desenvolver essa habilidade de comunicação. E se você se comunica bem, você vai se dar bem no mundo empresarial, no mundo pessoal. Você vai defender uma ideia. Ela serve para todo mundo. Comunicar bem, se você tem uma comunicação legal, você vai se dar bem em qualquer área da sua vida. Nossa, que lindo, Então, né? eu acho que é isso. Assim, se você está vendo que o seu time, a sua equipe de atendimento, o seu time de vendas não está performando bem, você está recebendo muita reclamação, invista nisso. Chama uma pessoa para fazer um curso, para falar com o seu pessoal. Vamos olhar a inteligência emocional? Vamos dar uma olhada nas emoções? Né? Depois a gente fala sobre comunicação. Sabe? Eu acho que é isso, é investir nisso, olhar para isso. E talvez a primeira coisa, Lu, é identificar que não está legal. Né? Ou do seu time, ou a sua mesmo. Gente, vai atrás, vai atrás. Hoje a gente tem muito recurso. É verdade. Você falou das reclamações, da maneira como você trata, né? No Reclame Aqui, que fica tão exposto, né? Fica. Então, você tem que juntar tudo isso, né? O como responder, a emoção que se carrega nessa resposta. Exatamente. Tudo tá é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. E como que as pessoas te acham? Em Uberlândia, todo mundo te acha. Mas fora de Uberlândia, né? Lu, rede social, hoje não tem como, né? A rede social, eu estou presente enquanto Ares, né? No @Ares Comunicação, que é meu Instagram da empresa. O @ da Fabi é Fabiana Barcelos. Lá eu misturo tudo, porque eu não sou uma só. Eu sou várias. Então, eu sou a mãe, eu sou a gestora de crise, eu sou assessora de imprensa, eu sou um monte de coisa, eu não sou uma só. Então, lá, acha isso tudo lá. E o WhatsApp também. Pode falar? Claro, Né? pode. Que é o 349-8855-7881. Esse é meu número. Olha. Para fechar negócios comigo. Adorei. Você viu o que é comunicação? Feche já. Pode me chamar que a questão dos cursos e treinamentos, não existe um portfólio para falar, eu vendo isso, não. Não é de prateleira, né, Fabi? Não é. Ele é por demanda. Então, assim, qual que é a sua dor? Me chama lá, aí a gente vai... Você fez um curso recentemente, eu já estava em São Paulo, fiquei ausente, mas quando você fizer o próximo, eu quero ir. Sobre a voz, né? Que você fez agora em março, abril. E vale super a pena. Quando você tiver outro, você me chama. Pode deixar. E eu te ajudo a divulgar. Combinado. Fabi, muito obrigada. Foi uma delícia. Gente, nem vê a hora passar. E eu vou convidar todo mundo para assistir no canal da Lugadelli Concierge, no YouTube. E foi uma honra mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Conte sempre comigo, viu? Obrigada. Oi, deixa eu até cair o microfone. Obrigada, viu? Nada.